Boa noite, pessoal. Boa noite, Carmen. Eu pedi ao grupo para que eu pudesse gravar, né, a minha parte da apresentação, porque pela impossibilidade de comparecer aí no polo de Uberaba, eu pedi a eles, né, se eles concordavam de eu gravar a minha parte da apresentação para que eu pudesse contribuir com o grupo, né? Com relação ao nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho aqui sobre um dos maiores autores da literatura brasileira e que para alguns estudiosos ele é o maior escritor do Brasil. Bom, o Machado de Assis ele foi cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, romantista, crítico, ensaísta. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Ele, ao analisar psicologicamente seus personagens, ele entra na alma de cada um deles, trazendo todos os seus defeitos da conduta humana. Egoísmo, luxúria, vaidade e as suas atitudes também boas e honestas, que segundo ele nada mais eram do que uma máscara que escondia as verdadeiras intenções dos personagens, que seria o orgulho, a cobiça, entre outros, revelando toda a hipocrisia que existia nos seres humanos. O humor machadiano ele é repleto de pessimismo e ironia. A vida nada mais é do que um palco onde os homens lutam entre si para realizar seus desejos de riqueza e ostentação. E a religião não passa de uma máscara para esconder as podridões das pessoas. Outra característica importante na obra machadiana é a não linearidade da narrativa. Somente a análise da consciência dará sentido aos fatos. A primeira fase romântica, também chamada preparatória, ele escreveu o seu primeiro romance, Ressurreição, que foi publicado em 1872, com a nomeação para o cargo de primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura e Comércio. Ele estabelece na carreira burocrática que seria o seu meio de sustentação durante toda a sua vida. No O Globo, de 1874, o jornal de Quitino Bocaiúva começa a publicar em folhetins o romance A Mão e a Luva. Escreveu crônicas, contos, poesias e romances para as revistas Cruzeiro, a Estação e Revista Brasileira. Além das duas obras citadas, Machado de Assis ainda escreveu Helena, em 1876, e a Ia Garcia, em 1878, obras conhecidas na primeira fase romântica. Essas obras também possuem alguma característica da fase realista do escritor. Apesar de ali ter sido escritas na primeira fase, né, considerada romântica, ela ainda tem algumas características do realismo, que é o interesse pela análise psicológica dos personagens, humor, monólogos interiores e cortes na narrativa. Na segunda fase, né, realista propriamente dita, que aí fala um pouquinho dessa maturidade, ele escreveu em 1881 um livro extremamente original, pouco convencional para o estilo da sua época, que era a Memória Póstumas de Brás Cubas, que foi considerado, juntamente com o mulato Aloysio de Azevedo, o marco do realismo na literatura brasileira. Além de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele escreveu Quincas Borba, em 1891, Dom Casmurro, muito conhecido, né, de 1899, entre outras obras. A obra machadiana é considerada inovadora e polêmica. Suas produções são estudadas e analisadas no mundo inteiro por muitos escritores, professores e alunos. A cada dia que passa, seus livros, sua personalidade, sua genialidade ganham admiradores pelo mundo todo. Como contista, escreveu contos que são considerados os melhores de toda a literatura, tanto na literatura portuguesa quanto na língua estrangeira. Eles revelam uma preocupação em analisar o verdadeiro comportamento humano. Machado escreveu aproximadamente 200 contos, entre alguns deles está a Missa do Galo, Cartomante, Noite de Almirante. Bom, o que eu tinha para falar um pouco, né, de Machado de Assis era isso. A obra dele é muito extensa e a gente vai passar
uma música que agora passa um pouquinho do realismo dos dias atuais. Pessoal, boa noite. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês, apesar de não poder estar aí hoje, mas no próximo encontro, com certeza, nos encontramos. Abraço.